começando mais um Café com Selim e hoje estou recebendo aqui um grande amigo meu, que é o Guilherme Zeves, arquiteto, né? Grande amigo meu, conhecido já aí das redes como meu amigo, né, Gui? E hoje também fiz uma nova amiga aqui, né? Que é a Márcia Fernandes, psicóloga. Prazer te receber, viu, Márcia? Marcelo, Que bom, viu? pelo convite. Que bom, feliz que vocês estão aqui. E nós vamos falar de um assunto muito interessante, porque eles estão unindo a arquitetura com a psicologia, né? E surge aí a arquitetura terapêutica, né? Muito interessante. E eu estou curioso para vocês contarem o que é a arquitetura terapêutica, como surgiu essa união, este casamento, né, Márcia? Porque trabalhar junto é um casamento, né, Márcia? Com certeza. É um casamento. Temos todos os dias que alinhar algumas coisas. Não é? Com certeza. Tem as briguinhas, tem os momentos de amor pleno, né? Então, bom, o Guilherme, né? Eu sei um pouquinho da história dele, né? Se formou em arquitetura, realmente a grande paixão dele. Depois ele foi lá para Sinop, nos encontramos em Sinop, uma cidade maravilhosa que eu gosto muito. Aí acho que ele ficou com saudades dos amigos, das farras, mas foi primeiro para Florianópolis, né? Ficou um pouquinho mais perto e agora está de volta aqui a São Paulo, né? Dizem que o bom filho a casa torna, né, Gui? Mas é que nem eu moro em Santa Fé do Sul. Eu falei, acho que dificilmente vou voltar a São Paulo. Estou eu aqui também, mas moro em Santa Fé aí. Mas você também tem essa vontade de ter dois lugares, ficar um pouquinho em cada, né, Guilherme? Eu entendo que hoje em dia, aliás, obrigado pelo convite, né? É um prazer. Não nada, sempre um prazer essas nossas conversas. E eu entendi que a gente não precisa excluir, a gente pode somar sempre, né? Sim. Então a gente não precisa fazer isso ou aquilo, a gente pode viver uma vida um pouco mais confortável e mais conectado fora de São Paulo, que São Paulo exige muito do nosso tempo e da nossa energia. Mas, ao mesmo tempo, nós nos alimentamos muito em São Paulo de referências, de atividades, informações, e isso é muito importante, né? Até para o nosso trabalho, né? Que trabalha com um lado criativo e com pessoas, né? Então é importante. São Paulo ele reúne perfis diferentes de pessoas, os mais variados. Então a gente poder fazer essa conexão em São Paulo é muito importante, e estar fora faz a gente entender o que a gente vive aqui também. Verdade, né? Verdade. Então é que a gente até tem essa nossa conexão foi muito forte. Como vocês se conheceram? Porque até isso, a gente entende que a casa terapêutica, como a gente fala, é olhar para o ser humano em primeiro lugar e como que a pessoa habita esse lugar, que esse lugar também tem uma vida, tem uma energia. Sim. Eu até vou fazer um parênteses aqui, uma coisa que eu já comentei até com o Marcelo, que eu acho muito interessante, que eu conheci a tua casa em Santa Fé há 16, 17 anos atrás, talvez quando você a construiu. E quando eu volto para lá, digamos ano passado, né, a gente esteve juntos lá, a casa é a mesma casa. É o mesmo móvel, a mesma... Agora eu mudei uma porta. Isso ficou muito forte, eu já comentei isso com a Márcia, porque a gente entende que você também é a mesma pessoa que eu conheço aqueles anos todos, claro. Algumas reformas internas vão acontecendo, sim, claro. Algum ajuste acontece, alguma referência, alguma coisa nova vai mudando a sua forma de ver o mundo, etc. Vai te trazendo algumas possibilidades. Mas quando eu olho para tua casa e olho para você, existe muita coerência. Os seus valores são os mesmos, você não mudou por causa disso ou daquilo, você passou por grandes mudanças a partir das suas questões familiares, sim. Mas aquele lugar é o lugar que te acolhe, é o lugar que você é. E a gente começou a entender isso, que eu não tenho técnica como psicólogo para olhar, para fazer essa leitura nesse ângulo das pessoas. Mas eu tenho uma percepção da casa, de como construir esse ambiente. E conversando a Márcia com toda a técnica como terapeuta, psicóloga, a gente entendeu que a casa terapêutica funcionaria muito bem nesse encontro. Você, através da casa, Márcia, você acha que é possível você identificar a personalidade da pessoa, assim?
Basicamente, sim. Sim, né? Posso dizer que sim. Na verdade, esse trabalho, eu vou te dar essas duas respostas. Assim, começou justamente porque eu comecei a perceber nos atendimentos, né? Eu tenho quase 40 anos de consultório, então eu fui percebendo nos atendimentos que muitas vezes questões que as pessoas traziam, sintomas que elas traziam, tinham identificações com a casa, ou mesmo quando elas citavam situações da casa, tinham tudo a ver com o que elas estavam vivendo naquele momento. E aí, assim, sempre apaixonada, né? Pela arquitetura de alguma forma, tanto que fui buscar cursos para poder me especializar um pouco mais. Não cheguei a me formar como arquiteta, mas tenho algumas coisas aí que fui buscar, como a neuroarquitetura. E, claro, né, num dado momento, eu conheci o Guilherme, uns 12 anos atrás. E foi altamente inspirador, porque a gente começou exatamente com esta conexão dessa leitura, né? Olha, eu percebo isso, nossa, eu também comecei a perceber. Então, essa leitura que ele acabou de falar sobre você também é uma base para a gente perceber, né, como é que as pessoas se revelam através das casas delas, né? E à medida que você cuida da sua casa, que você dá à sua casa a sua atenção, essa casa retribui para você. Você dá vida à casa, isso, né? E aí você vai percebendo que assim, essa é uma emoção de dupla direção, né? É engraçado, Márcia Guinness, porque minha mãe, por exemplo, ela amava branco, sabe? A casa dela era tudo branco. Ela queria parede branca, tudo branco, por dentro, por fora, e piso, né, de branco, não sei o quê. E eu já sou o oposto. Eu gosto de cor, sabe? E cor quente, eu não gosto de cor fria, sabe? Assim, então a minha casa, né, que você conhece, ela já é toda assim mais amarelinha, né? E tanto por dentro quanto por fora. E eu gosto de cor aqui, jogar um mostarda numa parede, sabe? Em Rio Preto mesmo, o apartamento, tem um apartamentinho pequenininho lá, e ele é branco, mas eu já joguei um mostarda na parede, pus as portas pretas. Eu gosto da cor. Você acha que isso tem muito a ver com... Eu não acho que é um estado de espírito, porque assim, minha mãe e eu somos muito alegres, muito alegres. Mas talvez... O que você pode dizer como psicóloga? Eu diria com todo o permesso. Eu acredito que essa coisa, assim, o branco, né, é uma cor, é a luz, é aquela que reflete todas as cores, né? Então, assim, eu acho que tinha muito dessa expansão. Ela era uma pessoa, né, por tudo que a gente conhece, assim, de trazer essa luz, de expandir as pessoas, de fazer crescer as pessoas, assim como ela, né? Então, posso imaginar você falando tudo branco e ela passando. É a imagem perfeita, né? Por que você precisa se perder com tantas outras coisas? Ela era definitivamente essa cor, da essa casa, luz, exatamente, essa luz da casa, essa cor, essa transparência, esse reluzir, né? O quanto que tinha dela nisso. Então você vê, né? Era uma estrela mesmo, sim, né? Sim, verdade, verdade. Desfilando na sua própria estrela. Com certeza. E as cores, Gui? O que você diz assim da pessoa que gosta de cores fortes, tal? Você acha que tem muitas pessoas que gostam de pôr cor, assim? Sim, é até interessante, dentro dessa leitura terapêutica mesmo, tem pessoas que têm um perfil que é um perfil com a cabeça mais acelerada. Para essas pessoas, as cores, isso já até de forma científica você consegue ter argumentação, que algumas cores têm uma vibração que deixa a pessoa mais acelerada, abre o apetite, até isso às vezes usado em marketing, até como uma forma de estimular em áreas comerciais, em restaurantes e tudo mais. Então, se a pessoa tem um mental, uma cabeça muito acelerada, você vai colocar uma cor muito vibrante dentro de casa, porque isso vai trazer mais inquietação, a pessoa vai ter um sono mais atrapalhado nesse sentido, porque ela vai estar sempre num estado de alerta disso. E às vezes a pessoa que já tem um perfil mais calmo, você vai até usar isso como uma forma de equilibrar. De equilibrar. E o contrário também, a pessoa mais acelerada, você vai usar tons menos vibrantes de forma que você consiga atrair isso. Então aí que entra esse diagnóstico, vamos dizer assim, né? De você conversar com a pessoa, entender esse perfil, de forma que muitas vezes a gente é muito bombardeado de informações, de estímulos pelas redes sociais, ou até matérias e tudo mais. Aí eu acho que eu quero aquilo porque alguém usou aquilo e eu acho que isso funciona para mim. Só que daí você fala, nossa, mas eu fiz exatamente aquela foto e eu não tô feliz ali dentro. Porque aquilo não é seu, aquilo é
uma releitura, uma cópia. Então a intenção é essa, entender exatamente, a partir se você é um perfil que gosta mais de toque, você é um perfil que gosta do espaço mais, o que o pessoal fala do minimalista, com poucos objetos, a pessoa gosta da casa cheia de memórias, né? Então, a partir daí, você vai construindo esse espaço de arquitetura. Entendi. Assim. Então, não é você tem uma leitura, às vezes você vê que é uma pessoa mais alegre, ela vai ter cores mais vibrantes também, né? Como uma forma de aconchego. Você falou do sono, né? Nós tivemos aqui uma entrevista bárbara com o Dr. Leonardo, e ele estava falando do sono, né? Que um bom sono é muito importante para você ter uma qualidade de vida. E ele perguntou, você sonha muito? E eu dei risada, porque assim, se eu cochilar aqui, eu já estou sonhando. É impressionante. Parece que eu me teletransporto para outro lugar, sabe? Assim, e diz que isso é muito bom. Então, como o meu sono realmente é um sono tranquilo, um sono profundo. Então, assim, eu não preciso de cores que me acalmem para ter um bom sono, assim, sabe? Então, eu gosto das cores vibrantes, assim mesmo, né? Por isso que até a gente fala que não existe uma regra, é muito pessoal. Então, assim, essa construção não é agora todo mundo vai pôr cor vermelha para dormir tranquilo. Não, né? É muito do perfil. Às vezes a pessoa precisa de... tem um designer biofílico, que é você trazer elementos da natureza. Se você tem um perfil que você tem uma relação com a natureza, que aquilo possa ser que resolva, né, de repente aquela sua demanda, já funciona, né, mas assim, tem toda essa que é da neuroarquitetura também. Em neuroarquitetura a gente tem muitas variáveis aí que a gente pode favorecer, inclusive quando você estava falando da questão do sono, né? Então, por exemplo, você faz uma avaliação, as pessoas hoje têm muitos transtornos, né? A saúde mental pede socorro, né? Hoje em dia as pessoas têm dificuldade para dormir, né? Pois é. Você tem dificuldade? Né? Eu, pessoalmente, não tenho, mas eu acho que assim, tem momentos na vida que você às vezes está mais ansioso ou mais preocupado, e isso naturalmente afeta seu sono. Hoje, por exemplo, a gente também pode observar fatores externos, o barulho, né? Essa insalubridade sonora que a gente vive. Bom, tem umas obras ali atrás do prédio que tem uma maquininha lá maldita que é o dia inteiro, parece aquele motorzinho de dentista. Parece sentado, então, tem um consultório ali do lado, 24 horas. Em algum momento alguém vai te invadir e abrir tua boca, né? Que paz que você vai ter. A sua mente está registrando isso o tempo todo, né? Em Santa Fé, então, quer dizer, se bem que tem uns cachorros lá que latem pra caramba. Então, é isso mesmo. A gente vive num território bastante complexo em termos de barulho. Então, tudo isso pode ser afetar, né? Então, como eu estava falando, eu acho que assim, hoje em dia a saúde mental pede socorro. Então, você tem muitos transtornos hoje em dia, desde pensando em ansiedade, as pessoas que têm toque, por exemplo, né, que têm transtorno obsessivo, a casa delas é necessário que as coisas estejam arrumadas. Então, esse tipo de coisa a gente pode conversar. E como o Guilherme estava falando, é muito personalizado, né? Então, esse olhar personalizado, ou se você tem crianças muito agitadas, como que a gente vai fazer esse quarto dela, esse espaço de estudo para que haja mais concentração? Então, é nessas possibilidades que a gente intervém e dá algumas observações e soluções também, né? Para as pessoas. Porque o bacana é fazer a pessoa despertar, né? Muitas vezes a pessoa não tinha me ligado disso. Legal. Porque às vezes são questões pontuais, mas tem outras situações que é condição da localização daquele imóvel. Né? Alguma coisa você vai ali com uma acupuntura ali e já resolveu. Até coisa não, vou ter que colocar uma janela anti-ruído, porque aquele barulho nunca vai cessar. Não Você sabe que uma época eu morava em São José dos Campos e era uma avenida grande, mas era uma avenida até que relativamente sem barulho, né? E aí, num determinado momento, mudou todo o trânsito, né? Toda a estratégia ali do trânsito, e puseram na minha avenida ponto de ônibus. Jesus! E eu nunca... Aí, assim, da noite pro dia, um dia, 5 da manhã, começa aquele barulho dos ônibus. Eu falei, não, eu não tô acreditando. Aí eu fui, o que tá acontecendo? Aí eu fui descobrir que tinha um ponto na avenida. Aí eu fiquei desesperado, falei, porque aí era um inferno mesmo, sabe? E aí eu fiquei... da tua rotina, né, sonora. Também. Sim, e você fala, pô, moro numa cidade interior, tá certo que é uma cidade grande, na época São José dos Campos, mas aquele barulho era infernal. E eu não queria mudar do meu apartamento, porque eu gostava dele. Isso. Só que ele era aqueles duplex, que as janelas eram imensas. Como é que você vai pôr um anti-ruído ali? Ia custar o preço do apartamento, né? Soluções que não adianta. E aí vem esse conflito, né? Eu estava em paz no lugar que eu amo, a minha casa, e agora um fator externo altera tudo isso. O que eu faço diante disso? E aí eu pensei...
Você não pode mudar. Então, tá bom. Então, que recursos você vai encontrar internamente, Sim. não da casa, mas de você mesmo, né? Eu fiz de tudo. Eu tentei acostumar, tentei achar o barulho normal, mas não deu. Não é mais. normal, Aí eu tive que mudar, tive que mudar. Mas a casa foi junto, né? A casa morada tua, né? Era um apartamento, era pequenininho, mas eu gostava, não queria sair dali, né? Sem contar o lado financeiro, que você ia ter que vender, comprar um outro, que ia ter outro preço, etc. e tal. Mas tem barulhos que realmente incomodam. Por exemplo, não me incomoda barulho de vizinho, assim, que às vezes está fazendo uma festa, que às vezes vai até tarde, né? Pontual, principalmente, né? Assim, por esse, assim, isso eu puxei da minha mãe, essa alegria, esse lado alegre. Pô, eles estão felizes, estão se divertindo. Não é uma coisa que vai ser toda noite, sabe? Então, para que você vai incomodar isso, chamar a polícia para ir lá, né? Como acontecia com a minha mãe, Márcia, sabe? Ela morava aqui em São Paulo, no bairro Cidade Jardim, né? E ela adorava, né? Música, tudo. Então ela tinha umas pequenas caixinhas de som no jardim. E quando ela fazia jantar, ela punha aquele som, aquelas pequenas caixas de som. As pequenas caixas de som, né? E aí a vizinha mandava a polícia lá, toda vez mandava, sabe? Aí quando vieram o policial que estava ali na festa, né? E ela, como você sabe, ela não tinha papa na língua, né? Ela falava no programa, ai, a mal-amada mandou de novo a polícia lá, não sei o quê. Aí ela resolveu, comprou a casa da mulher e pronto, resolvido. E a mulher ficou feliz também. E a mulher mudou, né? Acho que ficou, né? Foi-se embora. Foi-se embora. Ai, meu Mas Deus. Isso até, a gente tá falando até de som, até a iluminação também interfere no som. Muito, né? Muito. Então você tem vários, olha quantos elementos, né? Já falou de cor, não é? O som, a iluminação. Eu sou daqueles que põem a revista tampando o rádio relógio para não ficar. Aquela luzinha vermelha. Aquela luzinha. Você acha que, você como psicóloga, essa luz, até que ponto ela realmente incomoda? Você acha que isso afeta o sono da pessoa? Assim? Na verdade, eu não vou nem responder como psicóloga. Eu acho que a física explica isso, né? Porque assim, você tem ondas, né? Que realmente atuam sobre a pessoa. Então, que as pessoas às vezes confundem luz com cor. Então, por exemplo, você tem no quarto, muitas pessoas falam da tendência de coloca uma luz azul. Não, não é a luz que é azul. A luz azul, muito pelo contrário, ela vai lembrar essa luz branca, né? Que incide ao meio-dia, e que é a luz que te desperta. Então, é a luz que não vai te ajudar em nada, vai te aumentar o cortisol e não vai permitir que você tenha melatonina ali para poder dormir. Então, a questão da luz, de acordo com a incidência dela, né, aí aquilo pode incomodar mesmo. Né? E a tua mente fica atenta. Né? O que faz você não dormir é porque, de alguma forma, uma parte da tua mente, o teu cérebro, está conectado com algum elemento, seja a luz, seja o barulho, que vai fazer com que você fique em atenção, no estado de atenção. E esse estado de alerta, ele incomoda. Tanto é que tem pessoas que, assim, no mínimo barulho, elas... Já desperta, tem pessoas que a casa... Né, no outro dia, no meu prédio, entraram na casa do vizinho, a pessoa entrou por engano na casa do vizinho, lavou a louça do vizinho, você tá brincando? Eles dormindo e não perceberam. Então, essas coisas acontecem. Ninguém entra na minha casa para lavar a louça. Exatamente, chegou na cozinha e falou assim, lavou a louça. Eu vou deixar um bilhete na porta. Foi uma situação, deixar a porta aberta, uma pessoa do prédio que tem Alzheimer entrou e olha isso, que loucura, né? Lavou a louça. Então, assim, ninguém percebeu. Todo mundo ficou mais indignado de perceber que a gente fala, cada um tem um mecanismo, né? Não é verdade. Isso até tem aquelas linhas que o pessoal fala Feng Shui, algumas ferramentas, né? De trabalhar com o espaço. E a gente tem esses mecanismos até de sobrevivência. Por exemplo, tem gente, muitas vezes se fala a cama olhando para a porta, porque dá essa sensação inconsciente de que assim, alguém pode entrar, eu tenho que estar pronto para me defender. Olha só que coisa. E às vezes a cama virada de costas para a porta, não sei quem que vai entrar e me pegar de costas. Olha, então tem pessoas que ativam inconscientemente o mecanismo de estar sempre em alerta, para estar preparado para se defender. Então um sono mais tranquilo para esse perfil é a cama, estar de frente, por mais que você não vai ficar acordado, assim, apontando assim, para alguém entrar na tua mas você tá... Mas seu corpo está descansado, porque você sabe que você está preparado que coisa, como um mecanismo de defesa inconsciente. Essa coisa da disposição dos móveis é muito legal. Uma vez uma paciente me trouxe uma questão que eram dois filhos, né? E eles brigavam muito entre si.
E aí eu falei, me conta como é que é o quarto deles. Naquela época eu ainda fazia algumas visitas. E aí depois ela me contou, eu cheguei a ver, as camas estavam assim. Então a cabeça de uma criança estava diretamente conectada com os pés da outra. Então é como se a noite toda ele tivesse sendo chutado pela criança, entendeu? Então na hora que a gente simplesmente moveu as camas, gente, como é que pode, né? E essa é uma observação, exatamente, é uma observação do layout, é uma observação da luz, da penumbra e da luz direta, porque a casa tem que ter, né, Guilherme, a luz natural. Isso é de saúde. Não, eu acho lindo, né? Quando a minha casa, por exemplo, em Santa Fé, é uma casa extremamente iluminada pelo sol. Maravilhoso, não é? Saudável. Extremamente saudável. Isso reflete até quando você percebe na energia da pessoa. Porque assim, a casa reflete diretamente o estado emocional que está aquela pessoa. Uma casa que está muito largada, com muita questão de manutenção, você vê que essa pessoa realmente não se cuida, está com saúde dela mesma. Reflete até a personalidade, né? Então, quando você começa, isso realmente é fato. Quando você começa a cuidar do seu ambiente, essa casa, ela cuida de você também. Porque a gente não olha para a casa como um lugar vivo, a gente olha só como uma coisa material. Sim. Só que essa morada, claro, você leva isso onde você estiver, mas é o lugar que vai te fazer ter uma boa noite de sono. Você, na sua rotina até, quando você está em São Paulo, você tá nessa agenda de compromisso, porque você sabe que em algum momento você vai voltar para lá. Sim, é o meu porto seguro. Aquele lugar vai te trazer energia de volta, vai te reconectar com a tua essência. Exatamente. Então, esse lugar é sagrado. Esse lugar é onde você vai realmente se manter fiel a quem você e a mensagem que você vai levar para as pessoas com quem você convive. Então, esse ambiente ele é muito importante, né? Então, até na hora de construir, se você vai projetar na questão material como o espaço arquitetônico, o espaço arquitetônico ele não é nada se não existir vida ali dentro. E quem é essa vida são as pessoas. Claro, então, o trabalho da psicoterapia, né, do trabalho da psicóloga, no caso da Márcia, nesse olhar, que é essa leitura mais aprofundada de qual é real as suas necessidades, qual é o seu perfil, para que esse projeto ele realmente recalibre, tenha esse lugar de qualidade de vida da pessoa, né? Então, é isso, eu falo que a casa, a parede é a nossa pele. Então, você tem correntes elétricas dentro da sua casa, é o seu sistema nervoso, o respirar, as janelas abertas, ventilar, tudo isso. Esse é nosso respirar, são as nossas janelas. Então, se você abafa e se respirar, a casa fica insalubre, ela começa a ficar doente e vai refletir na tua saúde. Você vai começar a ter problemas de respiração, você vai começar a desenvolver bronquites e algumas situações em razão de uma casa insalubre, porque você precisa respirar, a casa precisa respirar. Sim, e a casa da gente é um lugar que você tem que se sentir bem, né? Porque ali, quando você chega, essa coisa da energia, de dizer, aqui eu estou em paz, né? Se é uma casa que você não se sente bem, que te traz tristeza, sabe? Assim, acho que aquilo realmente vai refletindo no seu dia a dia, você pode até ficar com uma depressão, alguma coisa assim, né? Eu ia até apontar isso, né? Bom, vocês estão falando do estou de volta para o meu aconchego, né? Estou de volta. Então, assim, essa questão, você pode perguntar, por exemplo, uma pessoa que tem uma tendência à depressão e começa a dormir com a casa toda fechada, fecha todas as cortinas, ela vai se sentindo cada vez mais deprimida. Sim, então, né? a casa está influenciando, mas está representando o que ela está sentindo e, ao mesmo tempo, está influenciando que esse quadro piore. Sim. Então, o que a gente faz, né? Então, acho que, resumindo, a gente faz essa leitura de como você está e como que a casa está representando o que você está sentindo e como a casa pode te ajudar também como um tratamento, né? Realmente de melhora, de aquisição desse bem-estar. E com diferentes níveis de preços, né? Não é tem que ser tudo caro. Não, às vezes o simples mesmo, né, mano? Só uma mudança. Não precisa de uma conexão com a tua história. Põe um porta-retrato, está resolvido. É uma mudança, é uma mudança, né? Outro caso tem um arco-íris. Outro caso legal, por exemplo, eu tinha... Outra conexão. Eu fui na casa de uma pessoa e ela tinha perdido a mãe e ela deixava todos os perfumes da mãe ali, em cima do penteadeira, no quarto dela. Só que os perfumes, claro, já estavam usados e tal. E ela, então, todas as vezes ela falava, eu me sinto tão mal no meu quarto, às vezes me dava vontade de chorar, muita vontade de chorar.
E aí eu perguntei o que era. Ela falou, não, é nos perfumes que era da minha mãe. Eu falei, que tal a gente botar isso numa caixinha bem linda, guardadinha, sim, né? Sim. No armário. E retiramos, porque ali era uma lembrança que toda vez a gente até conversou um pouco sobre isso, mas assim, toda vez que ela olhava, ela tinha que lidar com esse luto. E então, são detalhes que a pessoa não consegue. Da cama que você contou uma vez. Guilherme lembrou. Vamos lá, vou contar então, né? O casal me chama, nossa, a gente está com muitos problemas de sexualidade e tal. E então vamos conversar, conversei com eles, né? Terapia de casal já, a gente não chegou a ser uma terapia de casal, mas um entendimento do casal. Sim. Ok, então deixa eu ver o quarto de vocês. Eu entro no quarto, a cama deles em cima, uma foto deles casando, do pai e da mãe João. Eu falei, gente, não tava lá, assim não tem como lá mesmo. Não, né? E aí era assim, então é uma brincadeira que a gente fala, além do pai, a mãe tava terapeuta de um do outro. Então pronto, o que a gente fala diante disso, né? Diante disso vieram todas as culpas, né? Sentimentos de culpa, sentimentos de pesar. Então tem tanta coisa. Eu falei, olha, vamos tirar o quadro. Que dificuldade, que existência que era. Não é? Mas assim, o quarto é de vocês, é da intimidade de vocês. Não é? Claro. Deixem se sentir íntimos, não né? Com certeza. Então olha como a gente vai fundo nesse tirar tema. um quadro é custo zero. Você falou, a mudança não é só uma... A gente fala Depois de mudança, já imagina derrubar uma parede. Uma massinha para cobrir os... Claro. E repintar, né, a parede. Veja bem. Passa uma tintinha Luxcol. Pronto. Tá disfarçadinho, tá tudo certo. Por falar em Luxcol, deixa eu falar dos nossos parceiros. A Luxcol é maravilhosa, a tinta da pintura inteligente, sempre pintando o Brasil com maestria, sempre um prazer, uma honra falar da Luxcol. Se você for fazer sua casa terapêutica, não abra mão da tinta Luxcol, que ela vai te trazer mais alegria, com certeza. Falar também que estamos aqui nos estúdios do Complexo da Lídia Saeg, né? Estamos aqui sempre com essa foto linda aqui iluminando nossos convidados maravilhosos. E falar também da Moncoque, que lançou agora a linha de panelas e os jogos de facas Hebe Camargo. Você pode adquirir o seu entrando no site da Moncoque e ali vai ter o cupom de desconto. Você põe selinho 40 e você vai receber o seu aí em casa. Não fiquem com inveja porque os convidados vão ganhar o jogo de facas e vocês também podem adquirir com o desconto, hein, gente? E eles aqui hoje vão ganhar esse lindo jogo de facas. Obrigada. Vão lá, quando terminar a obra da casa terapêutica, você já fala assim, agora nós vamos oferecer um churrasco. Ou para os proprietários. Vocês convidam que a gente entra com as facas. Muito obrigada. Obrigado. Pode abrir aí, olha lá. Linda a linha dela. Olha que espero que vocês... E um já tom, assina né? aqui pra Rosé, gente. Muito obrigada. E vão ganhar. A casa, a cozinha, ela é o lugar onde grandes predileto, conversas acontecem, não né? É o lugar predileto. Vamos para a cozinha e ali bate papo, ali faz as coisas deles. Muita coisa boa sai da cozinha. Não é? Casa, né? É o coração verdade. da casa é o lugar onde alimenta, né? Você vê que muitas dessas coisas que a gente fala assim são símbolos, né? Representações simbólicas, mas é isso mesmo. A casa é onde a gente cria o alimento para as pessoas que a gente ama. Com né? certeza. Então é o fogo da casa ali, né? A presença intensa, o amor, verdade. do aconchego, do carinho. É verdade, né? Com certeza. E vocês vão ganhar agora também os selinhos da Hebe. Opa, muito aqui, obrigada. Para Márcia, para o Gui, selinho da Hebe. Do nosso delícia, muito Fé com obrigada. selinho. Legal. Gente, fiquei muito feliz de recebê-los. Foi uma honra. Toda minha, toda minha. Que alegria. E depois vocês mostrem os projetos e muitos bons projetos para esse ano, muitas casas terapêuticas, né, Márcia? Muito obrigada. Que essa parceria traga muito sucesso para vocês. Amém, muito viu? obrigada. Estamos juntos. Muito obrigada. Sei. Hoje ficamos por aqui. Semana que vem estaremos juntinhos com mais um Café com Selinho.